E esse é o nosso problema, né? Bom, aqui eu falo um pouco da tecnologia, né? Tem a inovação e absorção de tecnologia. Nós temos, com o apoio à tecnologia, os processos de pesquisa e desenvolvimento, os centros de pesquisa e desenvolvimento. Nós temos as cadeias de valor, que sempre que se faz uma inovação, normalmente tem que mudar essa cadeia. Isso é um problema complicador para as indústrias. Nós temos o problema das patentes, né? O Brasil é um produtor muito pequeno de patentes, tendo em vista o seu PIB, tendo em vista a sua economia, tendo em vista o valor das suas exportações em termos brutos, né? E é preciso que a gente aprenda a fazer também a gestão da inovação. Claro que há quem sabe no Brasil, mas isso não é ainda uma cultura nacional, vamos dizer assim. Ainda que não seja suficiente, a quantidade e a qualidade da engenharia será um fator decisivo para manter o crescimento, ampliar a geração de produtos com alto teor tecnológico, equilibrando a balança em relação às commodities. Quer dizer, nós ainda estamos, no Brasil, aproveitando nossa riqueza territorial, né, para fazer com que a gente cresça nas nossas exportações. Mas a componente de alta tecnologia da nossa exportação ainda é muito aquém do que deveria ser pelo porte da nossa economia. Peça-chave para o crescimento do investimento é preciso quantidade de engenheiros. Como nós vimos, um para cada $1 milhão de investimento. Para o crescimento da inovação é preciso a qualidade dos engenheiros, né? Então, são os nossos dois problemas, quantidade e qualidade. Claro que nós temos boas escolas, bons engenheiros, mas temos que melhorar mais ainda, né, a nossa produção de gente altamente qualificada. Quantidade, pequeno número de engenheiros formados em relação aos concorrentes diretos e às necessidades do país. Qualidade, poucos cursos formando engenheiros com formação sólida e inovadores. Baixo índice de publicação na área de engenharia ainda no Brasil, comparado com outras áreas. Geração de tecnologia, pouca inovação, baixo número de patentes registradas. Nós voltaremos ao tema, né? Eu trago aqui somente umas informações do Brasiltec, né? Vou seguir aqui só para mostrar. Em relação ao índice de competitividade do Fórum Econômico Mundial, revisto anualmente, eu acho que aqui as pessoas estão a par disso, a posição do Brasil vem se alterando da seguinte forma: número 66, 2006, 2007, 72, 2007, 2008, 64, 2008, 2009. Ruim, né? Diante da nossa economia. Segundo a mesma Brasiltec, o índice de prontidão tecnológica do Fórum Econômico Mundial, o Brasil ocupa a 59ª posição entre 175 países. Mal. Alguns dos piores indicadores estão na raiz das principais causas da baixa prontidão tecnológica e da competitividade. Qualidade do sistema educacional, em que nós temos uma posição quase ridícula, né? E qualidade da educação em matemática e ciência, que é uma posição quase ridícula também, né? Estamos muito mal. Quando nós olhamos, nós vamos falar sobre isso, a capacidade do estudante brasileiro de resolver problemas, nós ficamos quase em último lugar no mundo. Impressionante. O péssimo desempenho do Brasil nos exames internacionais ilustra bem essa situação, onde a deficiência do estudante brasileiro fica evidente. Por exemplo, os resultados que constam do exame do PISA, que é um exame feito pela OECD, né, com estudantes do ensino fundamental e médio, ficamos em 51º lugar entre 53 países. Um exame que mediu o quê? A capacidade de compreender e resolver problemas, que é o X da inovação. A inovação é saber resolver problemas. Se o nosso estudante não sabe resolver problemas, vai ser muito difícil de conseguir fazer qualquer processo de inovação bem sucedido. É claro que nós temos uma elite, que até sabe, mas ainda muito pouco, né? A Unesco fez um estudo no início do século, final do século passado, início desse século, em que eles fizeram recomendações sobre o que seria o profissional do futuro. O que eles disseram que ele teria que ser? Flexível, capaz e disposto a contribuir para a inovação e ser criativo, ser capaz de lidar com as incertezas, em 98. Estar interessado e ser capaz de aprender ao longo de toda a vida, ter adquirido sensibilidade social e aptidões para a comunicação, ser capaz de trabalhar em equipe,
desejar assumir responsabilidades e tornar-se empreendedor. Isso, no final da década de 90, isso passa a ser quase que uma descrição de um perfil profissional do que se espera para quase todas as profissões hoje em dia, né? Agora vamos falar um pouco da formação específica da engenharia no Brasil. Nós estamos aqui sempre conversando sobre o BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia e China, né? Que foi criada há 10 anos pelo Onei. Está aqui a cara do Onei, para quem não conhecia. Dos países do BRIC, o Brasil é de longe o que menos forma engenheiro por ano, cerca de 30 mil. Aqui já há alguma disparidade de números, mas 30 mil eu fiz a conta baseado nos cursos chamados explicitamente cursos de engenharia. Quer dizer, eu não peguei tecnólogo, não peguei área fim, engenharia estricto senso, né? 30 mil mais ou menos, 30 mil pouquinho, né? A Índia forma 120 mil. Se a gente considerar cursos como tecnólogo, cursos mais curtos, são 220 mil. O Brasil, se a gente considerar os cursos mais curtos, passa 30 para 40. A Rússia, 190 mil. E a China, 350 mil. Ou 650 mil se considerarmos os cursos do tipo tecnólogo. Então, a produção deles de engenheiros é infinitamente maior do que a nossa. Bom, é claro que aqui é só uma observação, esses números são aproximados, porque depende do que se considera em cada país exatamente, estritamente, o que é engenharia, o que não é, o que é área fim, o que não é, mas não importa. O que importa é que nós temos uma produção de engenheiros, uma formação muito menor em termos quantitativos do que os países que estão concorrendo direto com a gente, são os países do BRIC, né? E é interessante notar que quase 50% dos engenheiros brasileiros é formado em instituição pública. Vamos dizer, puxa, isso é bom ou ruim? É que 2/3 dos formados no Brasil vêm de instituição privada. E na engenharia só metade. Aí tu pergunta, será que isso é bom? Porque afinal as instituições públicas são mais sólidas, de modo geral, na sua formação. Não, é porque o privado é que está formando pouco. Não é que o público está formando muito, o privado é que está formando pouco. Por quê? Porque o curso de engenharia é um curso caro, exige muita dedicação, exige quase tempo integral do aluno, tem muito laboratório, tem muito estágio. Então, para o aluno absorver um curso de engenharia com a sua mensalidade, não sendo ele uma pessoa de família razoavelmente bem financeiramente, para ele pagar a mensalidade, ainda abrir mão de um emprego para poder estudar, não é brincadeira. Então, o índice de evasão nas instituições privadas é altíssimo, né? Então, esse é outro problema que vai dar origem a uma sugestão no futuro. Aqui eu trago, para quem tiver interesse, eu não vou entrar em detalhe, a situação por tipo de instituição da formação de engenheiro no Brasil. As comunitárias confessionais, as estaduais, as federais, as municipais e as particulares. O índice interessante de se observar é a relação entre concluintes e ingressantes, né, que no setor comunitário é 30%, ou seja, mais ou menos para cada 100 que entra, formam-se 30%, na estadual 60%, na federal 46%, na municipal 46% e na particular 18%. Cada 100 formam-se 18, mais ou menos. Então, é uma evasão, é uma perda, um desperdício, né? De competência, de gente, de dinheiro. O IPEA, quando soube, eu não sei se soube, já estou eu fazendo implicações aqui, não estou. O IPEA publicou um artigo, pouco depois de iniciar essa discussão, dizendo que não era necessário, de fato, formar engenheiros a mais, porque o Brasil já tinha um número de engenheiros que sustentaria um crescimento de 3%. Podendo chegar a 5% se mais engenheiros permanecessem na profissão. Então, eles dizem duas coisas. Primeiro, o crescimento do Brasil não será provavelmente muito maior do que 3% a 5%. E segundo, se for possível atrair mais engenheiros para se manter na profissão, porque hoje só 1/3 dos engenheiros formados se mantém na profissão, então esse número daria para sustentar esse crescimento de 3% a 5%. Dois problemas. Primeiro problema, que eles consideraram engenheiro todo mundo, inclusive o pessoal de área técnica e tudo mais. Aí já é uma extrapolação um pouco grande do número de profissionais. Segundo, que nós esperamos crescer 7%.
né? O Brasil tem que estar acompanhando os outros nessa briga. Né? Então, se nós olharmos realmente, pegarmos o mesmo método do IPEA, mesma metodologia, fizemos o mesmo cálculo, baseando na formação dos engenheiros de estrito senso, fazendo a correlação de engenharia, necessidade de engenheiro com o crescimento do país, e admitimos crescimento de 3%, 5% e 7%, são as minhas contas baseadas no modelo do IPEA, porém com os dados que eu considero que são mais realistas, nós precisaríamos de, para o crescimento de 5%, 53 mil engenheiros em 2015 formados por ano, e se for 7%, 62 mil engenheiros formados por ano, e na melhor das hipóteses nós estaríamos formando 44 mil, fazendo a extrapolação mais satisfatória e mais otimista. Então, provavelmente nós vamos ter problema de qualquer jeito. E outra coisa importante é o seguinte, é que, sabe quantos por cento, qual é a percentagem de estudantes formados em engenharia nos Estados Unidos que se mantém na profissão? É 1/3. Esse é um número mais ou menos universal, porque o engenheiro é solicitado para muitas coisas. O engenheiro tem uma formação que é muito adequada, ele trabalha em modelos, ele trabalha com números muito bem, ele tem facilidade de gestão muitas vezes, então ele é um profissional procurado. Todo mundo procura engenheiro, todos os ramos. O setor financeiro do mundo inteiro procura engenheiros. Então, nós não vamos mudar esse número. Então, nós temos que formar mais gente. Essa é a base da discussão.